Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde desse sábado, 25 de março. Agora na Espanha, 20 horas e 25 minutos. No Brasil, 16 e 25 da tarde. Gente, a BTC veio prestar continência aqui para a última lower aqui na banda de VWAP no intraday. Eu estou nos 5 minutos. A gente chegou a fazer um pumpzinho aqui, desafiando a última upper. Aí ela acumulou, prestou continência para a própria VWAP no intraday. Aí acumulou, rejeitou por 2 candles o transpasse de cima para baixo, depois furou e agora a gente está dando um beijinho na lower. É bem provável que até o final do dia, até a virada da VWAP de hoje, sábado para domingo, a gente acumule ali no patamar de 27.600, que é onde está a própria VWAP no intraday. No 4 horas segue vigente a nossa cunha triangular. De uma maneira geral, os fundos estão ascendentes, os topos descendentes. A primeira tentativa de cruzar a VWAP semanal de baixo para cima aconteceu há 4 horas atrás. A gente chegou a bater na máxima 27.357. Aí recuou. A partir da segunda tentativa fica mais factível. No mensal, né? A BTC segue aqui em direção à mediana do canal de Keltner. No semanal, vamos ver como é que a BTC está se comportando numa semana. A gente está esgarçando a upper aqui no nosso gráfico semanal. Lembrando que esse candle aqui, o desenho dele, a plotagem dele termina agora na virada da VWAP de domingo para segunda. E a gente está transpassando de baixo para cima a média móvel de 200 períodos. Por isso essa dificuldade de sair desse patamar. Porque a MM200 suga o preço. Ó. Vocês vejam que travou o preço aqui e segue travando ainda o preço nesse patamar em que a gente se encontra no presente momento. O próximo candle da próxima semana já vai vir com um corpo real livre da média móvel de 200 períodos. E no diário, a BTC segue escalando. Agora há pouco que a gente deu um beijinho na linha superior do canal de Keltner, mas a gente não incursiona para dentro do canal. Ou seja, a agressividade desse ímpeto comprador permanece. Isso aqui muito provavelmente é uma subonda corretiva dentro da nossa onda principal, que está levando a BTC para 30 mil dólares. Na projeção, a nebulosidade esverdeada segue ainda com uma espessura bem embrionária. Quando alcançar 2 ou 3 quadrantes aqui, aí sim a gente pode dizer que a BTC vai buscar a aproximação em direção à nuvem. Na seara fática, os planos da Amazon para negociar NFTs estão em andamento. Um e-mail divulgado por um dos devs da plataforma, né? Um dos responsáveis pela plataforma Amazon, deu conta de que tokens digitais serão em breve negociados na gigante de vendas online. E a Sony está analisando permitir transferências de NFTs entre plataformas de jogo. A Sony agora está criando uma estrutura para entrar de cabeça no Play to Earn ou no GameFi, né? Que são os jogos rodando na Web3. E o Federal Reserve rejeitou o pedido de um banco que fez a inscrição junto ao Banco Central norte-americano, ofertando o serviço de custódia cripto. O banco, anteriormente conhecido como Avant, é uma instituição depositária de criptoativos licenciada pelo estado de Wyoming, mas o Federal Reserve rejeitou, dizendo que isso poria em risco os regulamentos do Federal Reserve. Num documento de 86 páginas, o Fed afirmou que há preocupações fundamentais sobre a abordagem desse tipo de custódia. É clara a aversão dos reguladores federais norte-americanos à criptografia. Vamos ver como isso vai se desdobrar. Os Estados Unidos ponderam um apoio mais amplo aos bancos. Depois do salvamento, do bailout, do resgate do Silicon Valley Bank e do First Republic Bank, o Silicon Valley Bank acabou pedindo autofalência depois do resgate, mas o First Republic Bank, o Signature Bank seguem com as operações controladas pelos reguladores, mas a quantidade de bancos expostos a treasuries de longo prazo preocupa as autoridades e é possível que o Fed abra mais uma rodada, além dos 300 bi que já foram abertos
nas últimas 2 semanas, mais uma rodada de resgate do setor bancário. E agora começa a temporada da inadimplência dos junk bonds, que são créditos corporativos de alto risco, classificados como arriscados. Como, por exemplo, uma debenture contra uma corporação de médio ou pequeno porte. Enfim, agora o risco de inadimplência disparou e isso sim pode acabar impondo uma nova rodada de salvamento pelos reguladores norte-americanos. E o Vladimir Putin diz que a Rússia vai colocar armas nucleares na Bielorrússia. A Bielorrússia é um país que apoia a campanha do Kremlin junto à Ucrânia e agora o Vladimir Putin está deslocando mísseis e ogivas nucleares em direção à Bielorrússia. Essa guerra russo-ucraniana só escala. A BTC aqui no diário claramente deu um beijinho aqui na linha superior do canal de Keltner, tá acumulando. No 4 horas dá para ver que a gente segue emprestando vigência a uma cunha triangular. Provavelmente isso aqui vai explodir de forma ascendente para continuar a nossa jornada em direção a 30 mil dólares. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até amanhã. Fiquem com Deus.